Glória a Deus. Bem, hoje eu queria falar de um assunto que Deus tem tocado muito no meu coração a respeito disso, que talvez seja a resposta para aquilo que você se pergunta há muito tempo. Há uma diferença entre muitas coisas que a gente... Deixa eu só me posicionar aqui na luz. Muitas pessoas questionam por que há uma diferença entre aquilo que a Bíblia lhes confere, aquilo que a Bíblia concede, aquilo que a Bíblia fala que nós havemos de viver, e muitas vezes por que nós não vivemos isso, por que nós não experimentamos, por que nós não desfrutamos de uma vida segundo a maneira bíblica, por que às vezes a Bíblia fala tantas coisas e nós parece que vivemos uma vida que não condiz ou não parece com aquilo que nós lemos nas nossas Bíblias, né? E o Espírito Santo tem falado muito comigo a respeito disso, a respeito de algumas coisas que acontecem na nossa vida e porque talvez você não esteja desfrutando de tudo aquilo que Deus preparou para você. Amém? Então eu preparei aqui, acha aí, Luiz, o slide chama propósito. Propósito de vida eu gostaria de falar com você nessa manhã. Você podia mudar o fundo para aquele coração que é menos... aquele roxo que tem um coração que fica girando. Essa linha aí vai distrair. É um azul, um fundo azul, que você colocou no final do último culto. Vai ficar melhor. Esse piorou. Não, bom que vocês já ficam conhecendo todos os fundos. Esse aí, que ele não mexe tanto. Então, abre para nós o próximo slide, Luizeira, que olha lá, eu coloquei 3 linhas aqui, representando 3 timelines, 3 tipos de vida, 3 caminhos de vida. Vou até subir aqui para falar para você. Então, cada um aqui representa uma maneira, uma maneira de vida, uma escolha, um caminho de vida. Então, eu vou começar falando a respeito desse aqui, pode abrir o próximo slide. Esse aqui nós vamos dizer que é o plano que Deus estabeleceu para você. Você vai ler na Bíblia que eu gosto de uma passagem bíblica que fala assim, se não me engano está lá em Efésios, eu não trouxe a referência aqui, mas fala assim, aquele que antes da fundação do mundo, aquele que antes vos conheceu, vamos achar onde está isso aqui na Bíblia, se não me engano em Efésios, se alguém achar mais rápido que mim aí, aquele que dantes vos conheceu também vos predestinou. Está lá em Romanos 8:29. É isso mesmo? Abre lá a sua Bíblia. Não está na referência aqui, mas eu queria começar falando a respeito disso. Romanos 8:29. Romans 8, chapter 8, verse 29. E começa... Bem, vamos lá para o 28, que é o mais conhecido. Did you find, Stephen? Romans 8, we start in the verse 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Então, primeira coisa que nós precisamos entender aqui, o que a Bíblia quer dizer com aqueles que de antemão, aqueles que
previamente, lá no verso 29, aqueles que de antemão Deus conheceu. Ao que a Bíblia se refere nessa passagem aí? Então veja, aqui a Bíblia está se referindo, se você entender o contexto todo, está falando de um tempo onde não havia sequer a criação. Então a Bíblia fala que antes de que tudo fosse criado, antes que você fosse criado, a Bíblia fala que Deus já havia conhecido você, Deus já havia concebido, Deus já havia, já saberia o ser que Ele ia formar, e que hoje nós podemos ver aqui na forma em que você veio à existência, né? Se você olhar Jeremias 29:11, hoje você pode ficar com a Bíblia na mão, porque nós vamos correr bastante texto. Jeremias 29:11, a Bíblia diz assim, está falando a respeito do profeta Jeremias, mas obviamente também se aplica a todos nós. Diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a você esperança e um futuro. Amém? Bom demais, né, irmãos? Deus tem planos para que a gente prospere. Amém? Você fala isso para quem está do seu lado? Deus tem planos para que você prospere. Então veja, quando as coisas dão errado, né, a gente fala, mas foi porque Deus quis. Não, eu conheço o plano de Deus. A Bíblia diz, o plano de Deus é para que você prospere. Amém? E não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Mas veja, então, a Bíblia fala que o Senhor, quando Ele cria você, Ele estabelece um projeto, Ele estabelece um plano. Eu preciso dizer para você que esse nosso pensamento das coisas que ocorrem por acaso, ocorrem de uma maneira aleatória, não é um pensamento que pode ser bíblico, não é um pensamento que nós podemos analisar na Bíblia, mas muito pelo contrário. Esse é um pensamento das coisas do mundo, é a maneira como o mundo acredita, que o homem evoluiu por acaso, que houve uma explosão cósmica e que, se você for ler aqui os escritos de Darwin, ele fala que a natureza de maneira aleatória foi se aperfeiçoando e chegamos onde estamos. Mas nós não podemos concordar com isso quando nós analisamos a Bíblia, porque tudo que Deus faz, Ele estabelece um propósito. Amém? Assim, eu fui criado com um propósito. Você repete? Eu fui criado com um propósito. E tudo que Deus cria, se você olha lá em Gênesis, Ele, até as plantas, os animais, Ele dá propósito para eles. Deus não cria nada simplesmente para ver no que vai dar. Eu vou criar e eu vou me entreter aqui olhando, né? Como que é muito comum as crianças aqui nos Estados Unidos fazerem as fazendas de formiga nos aquários, né? Para ficar, e aí fica, vou criar e ver o que dá, vou ficar assistindo, né? Essa fazenda de formigas aqui com pessoas. Não, Deus, Ele cria todas as coisas com propósito. E a Bíblia fala que quando Ele chama você à existência, quando Ele estabelece, quando antes da fundação do mundo Ele começa a estabelecer individualmente a existência de cada um aqui, Ele estabelece um plano para você, um propósito, uma carreira, algo que você deve fazer. E é engraçado, né? Que eu brinco com os irmãos que a gente ouve muito, Deus tem um propósito para a sua vida. Não, Deus tem a sua vida para um propósito. Porque o propósito do Senhor já era estabelecido quando você veio à existência. E dentro desse propósito, Ele falou, bem, eu acho que aqui eu vou precisar de uma pessoa para fazer isso aqui. Aí Ele chama a existência cada um de nós para o seu propósito maior. Então o propósito, ele existe. Então a nossa vida, nós precisamos entender e precisamos conviver com isso, que é uma vida vocacionada. Tudo que nós fazemos, qual que é o maior problema das pessoas? Não sabem para onde ir, não sabem o que vai acontecer amanhã, não sabem que decisão vai tomar.
se eu vou morar aqui, se eu vou voltar para o Brasil, se eu vou morar em Tampa, se eu vou ir para Boston, se eu vou mudar para Washington, eu não sei. Veja, se você entendesse a sua vida do ponto de vista de que Deus já estabeleceu um propósito para ela, ia ser muito mais fácil. Porque você simplesmente ia perguntar para Deus, falar: Deus, aonde é o lugar onde eu tenho que ficar para cumprir o teu propósito? Porque o negócio já está decidido. Então esse é o propósito de Deus. Agora, o que essa semana eu estava estudando e que eu achei muito interessante é que não apenas Deus ele tem um propósito para nós, representado por essa linha vermelha aqui, mas existe uma outra pessoa que tem um propósito para nós. Abre aqui, lá em 2 Coríntios 2, no verso 10, olha o que interessante o que a Bíblia fala. Segunda Coríntios 2, no verso 10. Verso 11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Talvez na sua Bíblia possa estar os seus desígnios, os seus planos. Então veja, não é apenas Deus que tem um projeto de vida para nós, mas deixa eu dizer, Satanás, a Bíblia fala que também tem um projeto de vida para nós. E você sabe, muitas pessoas ignoram isso. Muitas pessoas acham que Satanás ele ataca e a gente quando algo dá errado. Não, mas deixa eu dizer, o plano de Satanás ele é muito bem arquitetado, sabe? E a maneira dele te fazer muitas vezes desviar do plano de Deus não é se opondo a esse plano, mas é fazendo que você comece a desviar para um outro plano. Eu estava conversando isso com o irmão na sexta-feira e falando que a maneira de Satanás trabalhar, ele não vai de encontro, ele não age diretamente contra as verdades de Deus, mas a maneira dele agir é distorcendo, é fazendo pequenos ajustes, pequenos desvios, pequenas negociações naquilo que é a palavra e que é a vontade de Deus. Você sabe, irmão, se a gente pegar um avião aqui nos Estados Unidos com direção à Europa, e se esse comandante desse navio desviar apenas 1 grau na direção desse avião, que vamos supor fosse para a Inglaterra, ele pode parar lá no Egito, porque desviou apenas 1 grau. Sabe, é isso que Satanás trabalha. Ele não trabalha de forma oposta, mas o que ele faz é negociar pequenas coisas, pequenos desvios, pequenas interpretações. Então, se você for olhar, muitas religiões que sofreram influência do diabo, elas trazem meias verdades. Elas usam a própria palavra de Deus e as distorcem. Não, mas não é bem assim. Não foi assim que Satanás falou para Eva? Não é bem assim como Deus falou. Então, o projeto de Satanás, veja, a gente fala muito da destruição no final, mas eu quero dizer que ele tem um projeto. E muitas vezes você pode estar dentro do projeto de Satanás. Não é porque as coisas estão dando tudo certo que necessariamente você está dentro do projeto de Deus, porque Satanás tem um projeto. Eu me lembro que muitas vezes, irmãos, muitas vezes lá no Brasil, pessoas que a gente ganhou para Jesus e começaram a se envolver na igreja, começaram a participar de um grupo, de um discipulado, e muitas vezes essa pessoa recebia uma promoção, recebia um aumento, recebia uma proposta que era maravilhosa aos olhos dela, mas ela tinha que deixar de participar daquilo que ela estava fazendo, ela não ia ter mais tempo, ela não ia poder mais participar de todas as reuniões. Então, eu posso dizer para você que existe um projeto paralelo ao projeto de Deus, que é o projeto das trevas. E nós precisamos, a Bíblia fala aqui,
em 2 Coríntios 2, verso 11, que nós devemos entender, a Bíblia fala, pois não ignoramos o plano de Satanás. Não ignoramos, nós sabemos que existe um plano. E o tempo inteiro, irmãos, nós temos que vigiar para que nós estejamos no plano correto e não andando no plano de Satanás. Agora é interessante porque à medida que esse plano de Satanás se desenrola, é quando nós encontramos, por exemplo, famílias que são destruídas, pessoas que vivem debaixo de uma opressão, fatalidades que acontecem com famílias. Esses são planos de Satanás e as pessoas não se dão conta. Mas muitas das vezes, irmãos, quando nós nos convertemos, nós temos os nossos olhos abertos e percebemos que nós estávamos no plano de Satanás, e aí nós começamos a lutar contra eles e conseguimos nos desvencilhar dos planos de Satanás. Conseguimos nos tornar livres desses planos e saímos do domínio de Satanás, porque a Bíblia fala que quando nós nos convertemos, nós saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino de Jesus, e os planos de Satanás não têm mais efeito sobre nós. Mas ao invés de nós aí pararmos e começarmos a tentar discernir o plano de Deus, aí eu quero introduzir um terceiro plano aqui para você, que é representado por essa linha azul. Nós saímos do plano de Satanás, mas ao invés de vir para os planos de Deus, nós começamos a viver segundo o nosso próprio plano. Agora eu sou livre, né, pastor? Nós vivemos na graça. Agora eu tenho liberdade, então eu posso fazer o que eu quero. Posso viver do jeito que eu quero. Não estou mais no domínio de Satanás. Você sabe, o homem, essa necessidade de nós sermos dono do nosso próprio nariz. Eu estava meditando a respeito disso. Se você for olhar, a tentação do homem lá no Jardim do Éden era experimentado um fruto que dava-lhe o conhecimento do bem e do mal, ou seja, que ele fosse dono do seu próprio nariz, que ele tivesse autodeterminação e dissesse consigo para onde ele iria, o que ele faria da sua vida. Sabe, e é interessante que muitos cristãos que conseguem sair ali da linha do meio, dos planos de Satanás, conseguem se desvencilhar, conseguem entender, mas ao invés de cair no plano de Jesus, eles caem agora no plano que eles mesmos estabeleceram para si. Vamos ler lá, Provérbios 16, 2, o que a Bíblia fala? Os irmãos estão acompanhando, amém? Provérbios 16, 2 diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito, né? Tem um outro provérbio que diz assim: há caminhos que aos olhos dos homens lhe parecem bons, mas são caminhos de morte. Você sabe, essa é a história de muita gente. Essa é a história. Sabe quantas vezes eu já ouvi, irmãos? O irmão chega: pastor, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai acontecer, e eu vou prosperar, e vai ser bênção para todo mundo, e eu vou ganhar muito dinheiro, e vou ajudar a igreja, e todo mundo vai ficar feliz. Há caminhos que aos olhos do homem lhe parecem muito bons, mas são caminhos que levam para a morte. Deixa eu dizer, irmãos, você já deve ter percebido isso, nós não somos muito bons de escolha. Nós não somos as melhores pessoas para escolher. Nossa visão é muito limitada, quando não distorcida. Você sabe, a nossa mente, ela sofreu grave dano pelo pecado. Dificilmente, aliás, eu posso dizer que eu nunca vi um ser humano que é perfeitamente na sua mente, em avaliações, nas coisas. Já viu isso? Ou o cara pensa que ele é melhor, ou pensa que ele é pior, ou ele pensa uma coisa, ou ele cria outra. Deixa eu dizer, a nossa mente, ela sofreu grande dano pelo pecado, e ela não é o nosso melhor parâmetro para fazer as coisas. Agora, o problema de cristãos que
foram libertos dos projetos do diabo, é que eles começam a viver os seus projetos. E o problema dele viver os seus projetos, eu posso dizer para você, que talvez seja mais grave do que ele está vivendo o projeto do diabo. Porque quando ele está vivendo os planos do diabo, ele começa a sentir aquela destruição e ele pensa assim, não, eu preciso de ajuda. Ele começa a ter problema, não, alguma coisa está errada. Mas o problema é que quando você está ali na linha azul, às vezes você pode achar que está dando tudo certo, e não está. E não está dando certo. Porque deixa eu dizer uma coisa, uma frase que eu aprendi, eu nunca esqueço. O pior fracasso de um homem, o pior fracasso de uma mulher, é ser bem sucedido naquilo que Deus não chamou ele para fazer. Porque você está fazendo tudo errado, mas parece que está dando tudo certo. E porque parece que está dando tudo certo, você não ocorre na sua cabeça que você está fazendo tudo errado. Esse é o maior perigo de todos, irmãos. E está lá na linha azul. Está lá no nosso projeto. Porque você sabe, eu vivi muitos anos o meu projeto. Até os meus 33 anos de idade, eu vivi, mesmo dentro da igreja, mesmo sendo envolvido, mas eu entendo que eu vivi aquilo que você sabe, você pode estar fazendo a obra de Deus, vivendo o teu projeto. Dentro do meu projeto, eu quis uma carreira profissional, eu quis estabelecer uma família, e eu estabeleci um tempo para Deus. Afinal, eu era muito bom. Afinal, eu era muito religioso, então, dentro do meu projeto pessoal, mas veja, não era da maneira de Deus, era da minha maneira, e aí nós temos um problema, porque muitos crentes são assim, ele estabelece dentro da sua agenda, dentro do seu projeto, um espaço para Deus. E dentro desse espaço, muitas vezes, pode inclusive ser muita coisa. Pode vir ao culto, ir à célula, estudo bíblico e se relacionar com os irmãos. Mas se Deus desafia ele a fazer um pouco mais, fala, não. Porque o que eu estabeleci para Deus é isso aqui. Mas foi o que eu estabeleci. Eu dou os meus limites, sou eu que imponho os limites. Sabe, então, muitos crentes, eles passam a viver dentro desse projeto, e às vezes, você sabe, se você for uma pessoa bem aplicada, se você for alguém que trabalha bastante, você vai obter relativo sucesso. A Bíblia fala que o sol nasce para todos, se o ímpio trabalhar, ele vai ganhar dinheiro, ele vai ficar rico, se ele estudar, ele vai ser bem sucedido. Agora, o problema é você usar esse sucesso e achar que você está fazendo tudo certo. Cuidado, porque o nosso plano, muitas vezes, eu não quero dizer que é 100%, mas eu diria que 99,9%, é igual o teste de DNA, né? Eles não têm coragem de falar que é 100%. 99,99% o seu plano não vai ser o mesmo de Deus. Pode andar até próximo, mas há um momento que Deus vai querer. Você sabe, porque a nossa capacidade de planejar, ela é muito limitada, irmãos. Se algum dia Deus tivesse falado para mim que eu ia estar pregando numa igreja nos Estados Unidos aqui, eu falo, não, Deus, você está exagerando. Ou ia acontecer o oposto, né? Eu lá onde eu estava ia começar a me achar, né? Falar, olha lá, agora eu sou pastor de igreja americana, não quero mais saber de estar aqui onde eu estou. Então, a gente não faz ideia dos projetos de Deus. E o máximo que a gente dá conta de planejar, talvez aquilo baseado no que nós vimos, no que nós ouvimos, no que nós pensamos. Eu me lembro que eu tinha 13 anos de idade, eu estava lendo uma revista a respeito de carreiras, e eu estava lendo sobre várias profissões, e vi a respeito da carreira diplomática. Eu falei, eu quero ser diplomata. Vou estudar para ir para o Instituto Rio Branco, lá no Brasil, e vou seguir a carreira diplomática, porque eu achei bonito. Porque a gente acha bonito, porque a gente olha um exemplo de alguém. Agora deixa eu dizer, o que Deus quer fazer na sua vida, Ele não fez na vida de ninguém ainda. É único, é só para você. Por isso não tem como a gente planejar.
Você está me entendendo? A Bíblia fala que olhos não viram, ouvidos não ouviram aquilo que o Senhor preparou para nós. O problema é que quando nós planejamos é baseado naquilo que nós já vimos. E nós somos limitados, e nós limitamos aquilo que Deus quer fazer conosco. Você sabe que tem uma turma que gosta de falar sobre pecado. Deixa eu falar sobre pecado aqui com vocês. Existem 3 palavras no grego que foram traduzidas para o português como uma só palavra, que é pecado. Mas a palavra que mais aparece no grego referente e é traduzida como pecado, é uma palavra cujo significado literal é errar o alvo. Sabe, a gente acha que pecado é quando a gente... Aliás, o senso comum é o quê? Beber, matar, fumar, fornicar. Não, é muito mais sutil que isso. Por isso a única maneira de você vencer o pecado é uma vida cheia do Espírito Santo. Porque ainda que você não faça nada disso, se você não está cumprindo o projeto de Deus para você, você está vivendo uma vida de pecado. E a Bíblia fala que o resultado do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E às vezes a gente acha que é apenas uma morte física, mas deixa eu dizer, existe uma morte espiritual. Então aqui eu volto para aquilo que eu comecei essa palavra aqui. Eu digo, talvez essa palavra aqui seja a resposta de muitas perguntas que você tem feito. E muitas vezes a gente pergunta, Senhor, por que eu não desfruto daquilo que o Senhor fala na tua palavra? Por que eu não experimento milagres? Por que eu não tenho essa vida abundante? Eu quero dizer, porque há um pecado que tem feito separação entre você e Deus. Porque quando nós vivemos o nosso próprio plano, a Bíblia não tem outra palavra para isso, senão pecado. Você está errando o alvo para o qual Deus te chamou. Né? E como nós lemos no início em Romanos 8, nós lemos o 29, mas... vamos ler o que diz Romanos 8, 28, que é um versículo muito falado e muito distorcido no meio evangélico. A Bíblia diz assim: 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amém? Amém. Continua lendo agora. Os que foram chamados de acordo com o seu propósito. É mais ou menos o seguinte, irmãos. Eu estabeleci um projeto de vida para você. E tudo que acontecer aqui, dentro da minha perfeita vontade, eu tenho certeza que é para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, dentro do meu propósito, daquilo que eu estabeleci para você. Eu te chamei para estar nos Estados Unidos? Chamei. Então, tudo que acontecer lá, dentro do meu propósito, é para o seu bem. Agora, corre o risco de você escolher aqui. Tudo que acontece aqui é para o bem? Bem. Não é isso que diz a palavra. Tudo que acontece aqui é para o seu bem? Não, tem coisa aqui que é para te destruir. Tem coisa aqui também que é para te destruir. E o problema é que a gente vive aqui e fica esperando que Deus faça o que Ele prometeu aqui, mas o compromisso de Deus é aqui e não aqui. Fala a Deus. Ah, mas quer dizer que se eu estou aqui não adianta nem orar? Não, não é, a palavra não diz isso. Eu gosto do Salmo 23 que fala assim, ainda que, é legal o Salmo 23, porque começa a falar a respeito de um pastor com as suas ovelhas. E esse pastor é um pastor prudente, é um pastor que só leva as ovelhas, ele é sabedoria, ele cuida, ele não põe em risco a vida das ovelhas. Ele fala, que o Senhor me faz caminhar por pastos verdejantes. É um pastor que sabe conduzir as suas ovelhas. Tu fala daquele plano ali. Aqui são pastos verdejantes. Mas aí chega um momento no Salmo 23, eu gosto disso. Ele fala assim, ainda que eu ande
Não foi o pastor que levou ela para lá. O que aconteceu? O pastor estava carregando a ovelha aqui no pasto. Aí, de repente, ela desviou aqui, ó. Ainda que eu ande, não está falando que o pastor levou ela para cá. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor vem te socorrer. Porque, você sabe, tem gente que esse pensamento é terrível. Fala, você escolheu isso, agora não adianta nem orar, você se lasca. Então não ora nunca, porque o homem escolheu pecar, né? Então, não tem misericórdia nenhuma nisso. Não, a Bíblia fala que você clama ao Senhor e Ele te livra. Amém? Você clama e Ele te livra. Agora, deixa eu dizer, irmão, eu não quero ficar vivendo todo dia de livramento, não. É muito angustiante essa vida. Sabe? Agora, quando a gente entra aqui, deixa eu dizer, aqui existe um projeto. O compromisso, o agir de Deus, Ele opera aqui. Nesse âmbito aqui. Deus não age aqui porque, veja, o que Ele quer fazer, e esse é o problema, porque às vezes a gente se converte e acha que agora Deus é como Papai Noel, né? Ele tem que trazer os presentes, você faz pedidos e Ele traz a resposta, né? Deus, eu quero um brinquedo novo esse fim de ano aí, se eu me... Mas pensando bem, é ridículo mesmo, que muitos crentes fazem, né? Se eu me comportar direitinho, o Papai do Céu vai me dar aquilo que eu quero. Se eu orar bastante, se eu jejuar bastante, Papai do Céu vai trazer naquele saco vermelho no dia 25 de dezembro que eu estou pedindo para Ele. Não é assim que funciona. Vamos parar dessa relação infantil com Deus. Deus não é seu garoto de recados, não é entregador de presente. Sabe, Deus é Deus. E como Criador, Ele tem a prerrogativa de estabelecer a maneira como Ele quer que nós vivamos. Eu não estou satisfeito. O problema é teu. Ele te criou, Ele estabelece o jeito. Mas Ele é nobre. Então Ele te dá o direito de escolher como é que você quer viver. Ele é nobre. Ele não te obriga a viver ali no plano que Ele escolheu. Ele te deixa viver do jeito que você quer. Agora, eu só posso acreditar que quem escolheu viver aqui é porque desconhece isso aqui. Porque ainda que a gente tenha os nossos sonhos, a Bíblia fala que o Senhor tem planos mais elevados para nós. Os projetos de Deus são muito melhores do que os nossos projetos. Então, eu só posso acreditar que quem está vivendo o seu próprio plano é porque desconhece que Deus tem um plano para si. Agora, o problema, irmãos, é que o resultado disso, abre o próximo slide. Eu queria falar dos resultados. 1 João 2,16. 1 João, não é o Evangelho de João, não. É a primeira carta do apóstolo João. 2,16 diz o seguinte: como no 15: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo... travessão. O que há no mundo? Agora fala. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens não provém do Pai, mas do mundo. Irmãos, se você olhar, geralmente o projeto nossos, que nós escolhemos, você vai enquadrar ele numa dessas três categorias: cobiça da carne, cobiça dos olhos, o que mais que diz a palavra? Ostentação dos bens. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens. Se você olhar a força motriz do mundo, que gira, eu
estava lendo um filósofo, e ele relacionava essa ostentação, essa necessidade ele relacionava a inveja com a evolução do mundo. Que se não houvesse essa inveja, não teria evolução no mundo, né? E realmente faz sentido. Você conhecer, por exemplo, a história daquele carro Lamborghini, diz que o cara, né, o sobrenome dele é Lamborghini, ele é um italiano, e ele comprou um carro do cara que tinha feito a Ferrari, o Enzo Ferrari, né? E esse Lamborghini era uma marca de tratores na Itália. E ele comprou uma Ferrari, comprou um carro, né, do Enzo Ferrari, fabricado por ele, andou nesse carro, depois de alguns meses escreveu uma lista de coisas para o Enzo Ferrari, dizendo o que ele podia melhorar no carro dele. E o Enzo Ferrari, como bom italiano, pegou aquele papel, ficou furioso e falou para o cara: você não entende nada de carro, você tem que cuidar de trator, é isso que você sabe fazer. E aí esse cara, que o sobrenome é Lamborghini, fez um carro para concorrer com a Ferrari e mostrar que ele faria um carro muito melhor. Então, em suma, né, essa disputa, essa inveja que produz a evolução. E a Bíblia fala que tudo que é firmado nessa terra, ou é cobiça da carne, ou é cobiça dos olhos, ou é ostentação de bens. Aquilo que nos enche os olhos, né? Eu me lembro, eu estava passeando aqui nos Estados Unidos, isso foi em 2008. E um amigo meu que morava aqui me levou num shopping para passear. Estava eu, a Andressa, ele com a esposa dele. E eu olhei assim, falei: uau, já tem, olha aqui, Andressa, tem Blu-ray aqui para vender, né? Nem, olha, você vê, nós estamos em 2000, 10 anos depois, já nem mais existe, ninguém mais quase usa o Blu-ray. Mas o Blu-ray basicamente é um DVD player mais avançado, né? Só que esse meu amigo, eu falo, né, que o povo no Brasil conhece mais as coisas do que a gente que mora aqui, né? Ele não tinha ouvido ainda falar do Blu-ray. E aí eu falei: olha, Andressa, tem Blu-ray aqui já para vender, olha e tal. E ele falou: o que é isso? Né? Aí eu fui explicar para ele o que era o Blu-ray, né? Esse que era em alta definição, que era isso. Aí a mulher dele estava um pouco adiante, ele chegou para a mulher dele, chamava Valquíria, falou: Valquíria, eu preciso de um Blu-ray. Há 5 minutos atrás ele nem sabia o que era, depois que ele entendeu, falou: não, eu preciso disso aqui. E já viu como a nossa vida é dessa forma? Cobiça dos olhos, ou cobiça da carne, conforto. Ah, pastor, eu tenho direito, eu mereço, né? Eu mereço essas coisas, né? Eu já cheguei até aqui, eu trabalho tanto, dou tão duro, né? Eu mereço. Ou ostentação de bens. Então, basicamente, os planos das pessoas, eles são restritos a isso. E do diabo, quais são os planos? João 10:10. Seus irmãos dá para saber de cor, né? É muito, muito falado esse versículo. João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Então esse é o projeto do diabo. O Carlos um dia me falou: olha, esse ladrão não é o diabo. Não, vamos discutir. Mas sem dúvida que o projeto do diabo é matar, é roubar, é destruir. Porque o salário do pecado é a morte. Então veja, o resultado de quem está nesse do meio é o pior de todos, irmãos. O resultado desse, aliás, é possível você ser salvo e estar nesse projeto aqui? É possível sim. Esse aqui vai levar uma vida miserável, porque esse aqui é escravo. Esse aqui o diabo judia com força. Esse aqui vive suas mazelas, tem seus problemas. Agora, qual que é o problema? O problema é esse aqui, irmãos, a morte. Ficou bem em cima do... O problema é que nós temos aqui uma separação do timeline. Geralmente quem vive aqui desconsidera esse lado aqui. Ele só pensa aqui. Já viu gente que só pensa
no imediato. O cara recebeu uma bolada de dinheiro e gasta tudo de uma vez. Ele não pensa que mês que vem pode faltar, não sei o quê. E aí o cara, ele vive essa vida, como diz, né, no ditado, como se não houvesse amanhã. E faz tudo que tem direito, afinal, né, pastor? Nós temos que aproveitar a vida, é uma só, né? Falei, cuida bem, porque é uma só mesmo. Pensa bem o que você vai fazer com ela, tá? O problema é que o teu conceito de vida não é o mesmo do que vai acontecer. Você acha que a vida vai acabar o dia que você morrer. Não, a vida vai começar o dia que você morrer. E sabe como que ela vai começar? Vai começar de acordo com o que você fez aqui. Agora, qual que é o resultado daquele que está dentro do projeto de Deus? Lá mesmo em 1 João 2,17, continuação daquilo que a gente estava lendo a respeito do mundo, né? Das cobiças. 1 João 2, só que agora no verso 17. Vamos ler o 16 novamente. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Agora 17. O mundo e a sua cobiça passam. O mundo e a sua cobiça passam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Então, aquilo que você, esse projeto que você começou a viver aqui, e aquilo que você faz dentro desse projeto, eu quero dizer que ele transcende essa vida. Sabe que é engraçado, porque a morte é a única certeza que todo ser humano tem. Nenhuma outra criatura, nenhum outro ser vivo da criação tem consciência da morte. Os animais não têm consciência que vão morrer. Mas Deus quis que o homem tivesse clareza. Você sabe, tem animais que compreendem a morte. Se você é um cachorro, ele vê um outro cachorro morto, ele vai ali, ele pode até ter sentimento, porque aquele outro cachorro morreu, mas ele não tem a noção de que ele também vai morrer. Um elefante, né? Eles falam que os elefantes são animais que têm muitos sentimentos. Eu estava vendo no National Geographic, a mãe do elefante vendo o seu filhote morto, e ela parece que chorava, mas veja, ela percebe a morte no outro, mas ela não tem consciência que ela também vai morrer. O único ser vivo de toda a criação que tem consciência da morte é o ser humano. Nós sabemos que nós vamos morrer. Agora, por que Deus deixou esse alerta para nós? E o problema é que muitos só se dão conta de que vão um dia morrer quando eles estão no seu leito de morte. Aí é o momento de arrependimento, né? Aí ele começa a se dar conta do valor das coisas e descobre que toda a cobiça da carne, toda a ostentação de bens, toda a cobiça dos olhos não valeu absolutamente nada, porque ele vai deixar tudo isso e vai para um lugar desconhecido, onde ele não sabe, onde ele nunca parou para pensar, nunca considerou, nunca se preparou para uma nova fase, para o lugar onde ele está indo. Mas a Bíblia fala que se você vive dentro do projeto de Deus, aquilo que você faz permanece para sempre. Irmãos, eu quero dizer que o que eu estou fazendo aqui nesse momento é eterno. Não é só para hoje, é eterno. O trabalho que eu faço nesse lugar aqui é para a eternidade. Você sabe, quando eu descobri isso, irmãos, eu fiquei fascinado. Porque a Bíblia fala que na terra, por mais tesouro que você junte, a traça vai corroer, o ladrão rouba, mas aquilo que você faz para Deus, ele é eterno. O mundo e a sua cobiça passam. Eu estava lendo um economista falando uma coisa muito interessante. Ele não é crente, não é nada, é apenas um economista, é só uma constatação que ele faz no seu livro, acho que é aquele livro For Economists, e ele diz o seguinte, que uma família pobre hoje nos Estados Unidos vive melhor que a família mais rica
dos Estados Unidos há 100 anos atrás. Então, por exemplo, 100 anos atrás não tinha ar-condicionado, não tinha cama boa como nós temos hoje, não tinha uma série de coisas que, por mais rico que você fosse há 100 anos atrás, a família mais rica dos Estados Unidos vivia pior do que a família mais pobre hoje, do que a primeiro estrato da camada social vive. Então veja, porque a Bíblia fala que tudo no mundo passa. Aquilo que você acha, não, eu lembro no Brasil quando lançaram o Monza, câmbio automático, aquele carrão, e eu olhava aquilo, falava, eu preciso ter um desse. Eu tinha acho que 15 anos de idade. Aquela coisa linda, maravilhosa. Meu irmão, eu não quero nem dado hoje um trem desse. E quantas pessoas que se mataram para trabalhar. Você sabe, tem um cara que é ateu. Acho que ele é presidente do Uruguai, Ulloa, que é o presidente do Uruguai. Ele tem um vídeo que ele fala algo assim fantástico. O cara é presidente do Uruguai, ele anda de Fusca. E não é propaganda, não. Ele fala o seguinte, olha, que as pessoas, quando trabalham, elas, na verdade, estão vendendo o seu tempo em troca de dinheiro. Você sabe que o seu trabalho é o seu tempo. Eles dão o tempo dela em troca de dinheiro. Agora, o dinheiro, ele vai, o tempo você não consegue recuperar. Então, você está trocando o que há de mais precioso na sua vida por coisas que perdem valor, porque quem compra um carro hoje, amanhã aquele carro não tem o mesmo valor, mas o tempo que você gastou você não consegue recuperar. Então, muitas vezes nós investimos tanto tempo em coisas que são tão passageiras, são coisas que hoje a gente acha que precisa tanto, mas elas daqui a pouco elas perdem todo o seu valor, e na verdade, muitas vezes nós tentamos buscar a satisfação de necessidades, de cobiças, de desejos nossos, que o próprio Deus, lá no projeto dele, já havia pensado nisso, irmãos. O projeto de Deus, ele prevê todo o suprimento de necessidade, mas às vezes nós, por não estar dentro desse projeto, não estar experimentando o suprimento de Deus, tentamos satisfazer essas necessidades da nossa maneira, dando aquilo de mais valioso que nós temos, que é o nosso tempo. Então, irmãos, o que nós precisamos considerar? E aí, domingo que vem, não deu tempo de falar hoje, eu vou falar como nós vivemos aqui, nessa linha vermelha, como que nós vivemos o projeto de Deus. Como que nós levamos uma vida onde nós desfrutamos daquilo que Deus estabeleceu para nós. Mas eu quero dizer que tudo isso começa com uma mudança de mentalidade, ou na forma bíblica, que traduziram para o português, isso chama-se arrependimento. Mas eu quero dizer daquilo que é o seu reconhecimento de que até onde você tem vivido o que você quer, o que você estabeleceu, o seu sonho. Eu me lembro que, muito tempo atrás, a gente tinha uma palavra que a gente dava para os jovens. Eu não lembro exatamente o título, mas era que Jesus era o maior destruidor de sonhos. Porque no mundo a gente fala, os jovens têm que sonhar, e tem que ter plano. Deixa eu dizer, Deus não quer esse teu sonho. Então ele era o maior destruidor de sonhos, porque ele tinha outros projetos. E deixa eu dizer, os projetos de Deus são muito melhores. Você pensa que sabe cuidar de si mesmo, Deus sabe cuidar de você muito melhor do que você, e tem algo muito melhor para que você viva. Amém, queridos? Fica de pé.